Eu morava num condomínio, no 18º andar. Vinha aquela voz na minha cabeça, né, nos meus ouvidos. Se mata, sua fraca, sua frouxa. E eles vão sofrer por isso, por você ter se matado. Vai logo. Eu me chamo Karina Toziro, tenho 46 anos e sou formada em gestão em RH. Eu vivia com uma tristeza profunda, na qual eu não conseguia entender o porquê que eu vivia aquilo. Toda aquela parte que eu tinha adquirido dos meus pais em relação à educação, decência, porque eu tive excelentes pais. Eles me educaram, fizeram de tudo por mim na minha infância. E na minha parte, na fase da adolescência, eu fui me tornando uma adolescente muito nervosa, sem respeito. Nada melhorava. Foi quando eu comecei a querer procurar uma forma de ter paz. Ali no meu culto, escondidinha, não falava para ninguém, mas eu queria ter paz. E eu comecei a procurar em vários segmentos religiosos. E cada lugar eu tinha uma instrução. Até que uma delas me chamou a atenção, que eu precisaria de me aprofundar mais, né, nos estudos. E aí eu comecei a aprofundar por escolha minha e na decisão da orientação no Espiritismo. E eu comecei a procurar em literaturas, comecei a ir em alguns lugares, só que nada acontecia. Foi quando eu comecei a desrespeitar muito os meus pais, principalmente o meu pai, que sempre me criou com muito carinho. E ele não aceitava, né, que eu desrespeitasse, que eu respondesse, porque tudo que ele queria era o melhor para mim, era me orientar. E eu, não aceitando, começaram as desavenças dentro de casa. O meu pai, para não me agredir, né, chegou a jogar objetos em casa e eu, com toda a prepotência e arrogância, jogava também. E quando eu me referia a ele e a minha mãe, eu dizia, o teu marido. Então já não havia mais nenhum respeito, consideração e muito menos amor. Eu sabia que eu estava agindo errado, mas eu era tomada por uma questão de orgulho, uma prepotência, uma ignorância tão forte que eu não queria aceitar. Aí, devido eu ter virado a cabeça, não aceitar a correção dos meus pais, eu fui embora. Nesta que eu fui embora, claro, eu tive uma ajuda para poder ir embora, para ter um lugar para eu poder ficar. Afinal, eu era muito jovem, eu tinha apenas 17 anos. E chegando neste lugar, eu achei que eu fosse agora, eu sou livre. Eu vou seguir a vida, eu sou livre, eu sou dona do meu nariz, né? Mas não foi bem assim. Infelizmente, o vazio me acompanhou, a raiva me acompanhou e veio a mágoa. Por quê? Porque com toda essa desavença que eu estava vivendo, eu estava culpando os meus pais por isso. E essa mágoa se transformou em ódio. Então eu já não tinha mais o que fazer da minha vida, eu não sabia mais o que buscar, no que me aprofundar. Foi quando eu tentei o suicídio por 3 vezes. Eu morava num condomínio, no 18º andar. Vinha aquela voz na minha cabeça, né, nos meus ouvidos. Se mata, sua fraca, sua frouxa. E eles vão sofrer por isso, por você ter se matado. Vai logo. E eu coloquei a perna para pular. Mas na terceira tentativa veio algo sublime, que tomou conta daquela situação de uma forma tão mansa, que eu não tive mais a coragem e eu entrei, saí da sacada. Quando eu saí da sacada, eu liguei a televisão. Nesta que eu liguei a televisão, estava passando um testemunho da Igreja Universal. A princípio eu fiquei um pouco apreensiva, não acreditei muito no que estava sendo falado, mas no outro dia, como se não bastasse, eu recebi um convite para ir à Universal. Só que eu tinha muito preconceito em relação à Igreja Universal. Mas,
com as pessoas de fora, eu mantinha a educação que os meus pais me deram. Então eu fui educadamente, cheia de problemas, com aquele vazio, orgulho, mas eu fui por educação. Chegando na porta, olhei para os dois lados para ver se alguém estava me vendo entrar, porque eu era cometida da vergonha. Imagina, eu na Igreja Universal. Mas fui por educação. E quando eu entrei, que eu cheguei lá, uma quinta-feira, 3 horas da tarde, me recordo, que dia que eu entrei na Igreja Universal por educação. Que dia! Porque foi onde tudo mudou. Cheguei em casa, naquele mesmo apartamento, no 18º andar. Aquela noite eu dormi. Fazia anos que eu não dormia bem. Aquilo me chamou a atenção. Então, eu já tinha sido acometida de uma sensação, até o momento uma sensação boa. E eu raciocinei, pensei, eu falei, eu vou conhecer mais sobre. E aí eu comecei a frequentar as reuniões da Igreja Universal. Ninguém me extorquiu, ninguém me obrigou a nada. A única coisa que eu tive foi orientações de como caminhar na fé. Tinham obreiros, pastores à disposição para me atender. E eu aprendi a importância do que era o batismo nas águas, a importância do perdão, de perdoar. E aí eu comecei a fazer as correntes, as minhas orações, ler a palavra de Deus, jejuar. Eu entreguei a minha vida, eu perdoei, me perdoei, perdoei o meu pai, voltei para casa, fui caminhando na fé, continuei caminhando, até que eu me batizei nas águas e eu ficava me perguntando, como é que o Espírito Santo entra dentro de uma pessoa? Porque eu via já dentro da Igreja Universal algumas pessoas falando, eu fui batizada com o Espírito Santo. Mas como assim entra dentro de uma pessoa? Porque eu nasci num lar católico e eu tinha escutado falar sobre que existia o Espírito Santo, mas nada tão profundo, como ele pudesse invadir o meu ser, mudar o meu interior, preencher o vazio da minha alma. Então, quando eu comecei a frequentar a Igreja Universal, foi que a minha visão espiritual se abriu, onde houve amplitude realmente no segmento da palavra de Deus. E como eu queria muito ter o Espírito Santo, eu comecei a me aprofundar mais. Eu comecei a orar mais, a ir para as reuniões da igreja, reuniões de quarta, de domingo. Eu deixei para trás todo orgulho, mágoa, prepotência, arrogância. Eu coloquei um basta, porque eu queria muito a presença do Espírito Santo. Eu fui para uma reunião de domingo de manhã, aí teve o momento da palavra, teve o momento da oração e teve da busca do Espírito Santo. E eu comecei a buscar com todo fervor, sem me preocupar com nada, nenhum outro pensamento dentro de mim, porque eu só queria o Espírito Santo. Nessa eu fui batizada com o Espírito Santo. E aquele dia, eu não tenho como esquecer. Ele ficou marcado dentro de mim, está comigo até hoje. O Espírito Santo, ele se apoderou de mim de tal maneira que só quem recebe sabe dizer o que é tê-lo dentro de si. Ele é minha força, ele é minha segurança para o meu dia a dia, ele me direciona nas minhas tomadas de decisão, nas minhas atitudes, ele é que me faz vir à consciência de tantas coisas que eu vivo, que eu quero passar para o meu próximo. Eu tenho um prazer imenso de tê-lo dentro de mim. Eu passei a ser uma pessoa centrada, uma pessoa calma, que tem paz.
uma pessoa forte. Aí veio juntamente o desejo de ajudar o meu próximo, que sofre hoje por falta de conhecimento. E então eu faço parte de um grupo, o grupo da Depressão Tem Cura. É um projeto que dá apoio às pessoas que passaram pelos mesmos problemas que eu. Sou muito feliz fazendo essa obra, fazendo parte desta obra, da obra de Deus, e sou muito, muito grata a Deus por ter me apresentado o Espírito Santo através da Igreja Universal. Sou grata a Deus pelo Bispo Macedo, está nas minhas orações sempre. Sou grata a Deus pela família, por todos os pastores, obreiros que me atenderam, que me ajudaram, que se dedicaram para que eu pudesse ter essa vida hoje. A minha família, graças a Deus, é uma família abençoada. A gente vive em conjunto, não tem mais briga, ódio, rancor, confusão, muito pelo contrário. Deus abençoa a minha vida sentimental também. Eu sou muito bem casada, sou feliz no meu casamento. E todas as áreas Deus foi abrindo portas, Deus foi abençoando financeiramente, foi abrindo os nossos caminhos. E eu peço muito a Ele que Ele não me deixe nem um segundo só, porque é maravilhoso ter o Espírito Santo. É Ele que me dá força no dia a dia. Ele é o meu tudo.